Então, bom dia, hoje dia 3 de agosto do ano 2025. Diz no Salmo 133, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Quando nos unimos e reunimos em nome de Jesus, Deus vem até nós em nome de Jesus. Deus ordena a bênção onde há união. Tu és santo que habitas entre os louvores de Israel. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos louvar e bendizer ao Senhor em nome de Jesus. E tudo quanto tem fogo, tudo quanto tem vida, louva ao Senhor. Aleluia. Então vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom em nome de Jesus. Aleluia. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. E nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar ao mundo. Ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar ao mundo. E ao mundo eu vou anunciar. E ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha volta. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em minha paz. Eu tenho a paz de Deus em mim.
Eu tenho a paz de Deus em mim. A minha paz é natureza e a sua habilidade. Eu tenho a paz de Deus em mim. É isto que me faz cantar. E é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar ao mundo. E ao mundo eu vou anunciar. E ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Vamos todos! Oh, quão grande é o nosso Deus! Os anjos lhe Obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso, oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso, quando eu penso no amor de Jesus. Quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter. Quando eu penso no amor de Jesus. Quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. Quando eu penso no amor de Jesus. Quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus, porque Ele me salvou para mim. Ele é maravilhoso para mim. Ele é maravilhoso para nós. Ele é maravilhoso porque Ele me salvou. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus porque Ele me salvou para mim. Para mim, Ele é maravilhoso para mim. Ele é maravilhoso para nós. Ele é maravilhoso porque Ele me salvou. Quando eu olho a santidade, contemplando a tua bondade, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar, quero adorar. Meu alvo na vida é de te adorar. Quero adorar, quero adorar.
meu alvo na vida é de te adorar. Quando olho tua santidade, adoremos, contemplando a tua bondade. Quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é de te adorar. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é de te adorar. Eu só quero te louvar, quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo eu exaltarei, teu nome santo eu exaltarei, teu nome santo eu exaltarei. Eu só quero te louvar, quero te dizer que te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo eu exaltarei, teu nome santo eu exaltarei, teu nome santo eu exaltarei. Eu só quero te louvar, adoramos ao Rei. Quero te dizer, vem Santo Espírito, amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo eu exaltarei, teu nome santo eu exaltarei, teu nome santo eu exaltarei. A unção de Deus é real neste lugar, oh. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos mudar, fortalecer e nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar, oh, a paz de Deus é real neste lugar. A paz de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer e nos encher com
amor de Deus é real neste lugar. O amor de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos mudar, fortalecer e nos encher com o seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Deus está aqui, oh. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, vem Santo Espírito. Tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir, Deus. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir em línguas cantando. Ora lá, lá, oh, tudo quanto tem flor, louva ao Senhor. Deus está aqui. Tão certo Como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir, Deus. Deus está aqui, ó Senhor, cura, liberta, transforma cada vida em nome de Jesus. Respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir, Deus. Deus está aqui. Tão certo como o ar e eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir, Deus. Deus está aqui, vamos subindo. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir. Tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir, oh. Tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir, Deus. Deus está. Há pessoas que têm clamado, têm pedido a ajuda de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Está ajudando, está consolando, está suprindo as necessidades em nome de Jesus. O amanhã que se levanta. Há pessoas que têm enfrentado inquietação, perturbação. A presença de Deus está aqui, está curando, está restaurando. Deus está aqui. Tão certo como o ar eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir, oh, tão
tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir mais uma vez. Deus está aqui um pouquinho mais alto, tão certo como o ar que eu respiro, oh, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir. Se as águas do mar da vida quiserem te sufogar, segura na mão de Deus e vai. As tristezas nesta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai como orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelo nosso louvor que nós fazemos a ti, pelo louvor, pela gratidão, pela oração, e a tua palavra não volta para ti vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado em nome de Jesus. E desde já nós declaramos bons resultados da tua palavra, que a tua palavra é semeada em cada um dos nossos corações, em cada coração de pessoas que nos ouvem, e graças te damos pelos teus frutos nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar todos, glória a Deus. Estamos aqui reunidos na Rua Árido dos Santos, próximo ao Café Alex, e estamos a declarar a palavra viva de Deus. Estamos aqui debaixo de uma presença agradável de Deus. Diz a palavra de Deus, onde o Espírito de Deus já está e há liberdade. O diabo vem só para matar, roubar e destruir, criar instabilidade, mas Jesus vem para nos ajudar, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E este é o tempo de nós buscarmos a Deus,
nós buscarmos a palavra ungida de Deus, nós buscarmos o Espírito Santo, a sua presença, e a cada dia podemos ser transformados em nome de Jesus. A Bíblia diz ainda que o homem exterior se corrompa, mas essa não é a vontade de Deus, que o homem se corrompa. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então Deus quer que nós sejamos renovados a cada dia, com a palavra viva de Deus, sejamos transformados com a palavra viva de Deus, e a palavra sempre produz para aquilo que é enviada em nome de Jesus. Então declaramos bons resultados da palavra de Deus em nome de Jesus. E nós hoje nos alimentamos da palavra de Deus. Hoje o título da mensagem é Declarando a Palavra de Deus. E diz que são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Há pessoas, enquanto ouvimos a palavra de Deus, têm infecções urinárias, têm problemas no rins, mas a presença do Espírito Santo de Deus está curando, está ajudando e está restaurando em nome de Jesus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara, ou noutras palavras, eu sou o Senhor que te dá vida e vida com abundância, saúde divina. Então hoje podemos e devemos tomar posse daquilo que Deus já nos deu, glória a Deus, vida e vida com abundância. O diabo é que vem para matar, roubar, destruir, desunir, mas Jesus vem neste dia para trazer vida, saúde, cura, restauração e vida com abundância em nome de Jesus. Diz em João 10:10 que Ele é que vem para trazer vida e vida com abundância. No Salmo 133, versículo 1, diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Que é união? Quando nos unimos ou nos reunimos em nome de Jesus, Deus vem até nós. Ainda na sexta-feira nos reunimos, orávamos das 20 às 21 horas, e porque nos unimos e reunimos e começamos a orar, Deus veio até nós. Então fazemos a obra de Deus, não na nossa força, mas no poder de Deus. Não por força, nem por violência, nem por esforço humano, mas no poder e na unção de Deus em nome de Jesus. Então podemos e devemos operar aqui na terra com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Um dia Jesus disse: "Olha, vou-me embora, mas deixo outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode ver porque não vê nem o conhece, mas vós o recebeis." Depois de recebermos Jesus, podemos e devemos receber o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então a vontade de Deus é que todos sejam cheios do Espírito Santo e começam a falar. Começam a falar. E diz a Bíblia, diz que o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, pois ninguém o entende, mesmo que esteja ali alguém próximo não entende, e em espírito fala de mistérios. Em Judas capítulo 20 diz: "Amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo." Quando diz orando no Espírito Santo, não é só orar línguas, é também, mas não é só. É orar segundo a influência do Espírito Santo de Deus. Às vezes é declararmos a palavra viva de Deus,
Outras vezes vamos declarando a palavra viva de Deus e orando em línguas, glória a Deus. São vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Saúde, saúde, saúde para todo o seu corpo. Nós estamos a ouvir a palavra viva de Deus, mas são vida para os que as acham, e para nós acharmos temos que procurar estar disponíveis. Eu vejo aqui um povo disponível, são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Eu, como ministro de Deus, como profeta de Deus, em nome de Jesus, e debaixo da unção de Deus, declaro saúde para todo o seu corpo. Declaro saúde para todas as nossas células, todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, em nome de Jesus. São vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Há pessoas que têm partes do corpo que adormece, fica dormente, com má circulação. Eu declaro vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Saúde para os seus braços, saúde para os seus ligamentos, saúde para o seu sono, para o seu deitar, saúde no seu levantar, glória a Deus. Saúde em todo o seu ser, em nome de Jesus. É vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Deus nos ama, Deus nos sara e Deus nos cura, glória a Deus. Não anda a lutar para receber, não anda a lutar para ser abençoado, ou de Deus ajuda-me, ou Deus cura-me, simplesmente receba em nome de Jesus. Diz que Deus põe uma mesa de banquete na presença dos inimigos. Quando fala dos inimigos é aqui na terra, no céu não temos inimigos. E a mesa já está preparada. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com tudo o que nós necessitamos aqui nesta terra. Ele diz que é o nosso Deus e é o nosso Deus, e segundo as suas riquezas ele promete, e nós recebemos o suprimento total e abundante de todas as nossas necessidades. Que cada uma das nossas necessidades sejam cumpridas em nome de Jesus. Que cada uma das nossas necessidades sejam supridas em nome de Jesus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união. Reunimos a união em nome de Jesus. O Espírito de Deus está lá. Então, por que é que o Espírito de Deus hoje está aqui? Porque nos reunimos. O diabo muitas vezes engana pessoas. Deus está em todo lugar. Eu recebo a oração lá por vídeo, ouço a palavra no vídeo, mas Deus ordena a bênção da união. Então precisamos estar juntos, precisamos estar unidos para receber a bênção onde há união em nome de Jesus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Diz que é como o orvalho de Hermon, que ali o Senhor desce a bênção e a vida para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus diz no Salmo 150, versículo 5, e no 150, a seguir no versículo 6, e tudo quanto tem fôlego. E nós temos fôlego. Fôlego é vida. Os pássaros têm a vida, as aves têm a vida. Há uns insetos que se chamam louva-a-Deus, põem assim as mãos. No Algarve chama-se poimanza, noutros sítios chama louva-a-Deus, noutros países não sei. E diz que tudo quanto tem fôlego louva ao Senhor.
Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Então usamos o nosso fôlego, a nossa vida, e declaramos a palavra de Deus e louvamos e adoramos a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz, declarando a palavra de Deus. A palavra está junto de ti e agora está junto de mim. Está junto de vocês, na nossa boca, na minha boca, na tua boca. A palavra está junto de ti, na tua boca. Por isso precisamos de abrir a boca e declarar a palavra. Não só a palavra decorada está na tua boca e no teu coração. Na mente é bom, mas não muda a nossa vida. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Deus nos chama para pregar a palavra da fé que está na nossa boca e no nosso coração, não na nossa mente. A palavra de Deus na nossa mente não muda a nossa vida, nem a vida das outras pessoas, mas quando está na nossa boca e no nosso coração, transforma as circunstâncias. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, para nós sabermos, para nós termos entendimento, se com a nossa boca confessarmos ao Senhor Jesus e em nosso coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Salvos não é só salvação eterna, mas é salvos de todo e qualquer problema. Como é que vamos ser salvos de todo e qualquer problema? Com a palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca, com a nossa boca, que a gente come, que a gente boceja, que lava os dentes, que beija, com a nossa boca se faz confissão ou declaração para a nossa salvação. Declaramos a palavra de Deus. Com a nossa boca se faz confissão para uma salvação quando a pessoa precisa. E com a nossa boca, com a minha boca, eu posso declarar salvação, libertação. Eu medito muitas vezes no Salmo 91. E eu digo para mim, aquele que habita, ou eu habito no teu esconderijo, e à tua sombra eu descanso, não importa se a gente sabe a palavra. São vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então o que é que nós fizemos aqui? Atraímos, convidamos o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa que está aqui na terra. E depois declaramos a palavra. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais o João chato e rabugento e inseguro, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, que ainda vivemos na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e me ama e se entregou a si mesmo por mim. Ser cristão não é uma ansiedade, ser cristão não é uma preocupação, ser cristão não é um medo, mas é uma liberdade de vida com Jesus. Medo de falhar, medo de não fazer, medo disto, mas é uma liberdade de vida. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará continuamente. Porque a Escritura diz, Romanos 10:11, a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Às vezes vem confusão, mas todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeu, tu és sou judeu, ou até sou grego. Porque o mesmo é o Senhor de todos e é rico, Deus é rico. É grande para todos os que o invocam. É sou judeu,
eu sou grego, eu sou de cor, eu sou isto. E Deus é rico para todos os que o invocam. Glória a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, seja judeu, seja grego, seja claro, seja escuro, seja amarelo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu não gosto daquele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh! Salvação vem quando a gente invoca o nome do Senhor. Não da Maria, nem do Maomé, nem do Alcorão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como é que a pessoa vai crer? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, Deus nos chama, nos levanta para nós pregarmos. Não despregarmos, mas pregarmos. Se não houver quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Deus hoje me enviou aqui. O percurso foi perto, às vezes já tem sido longe, mas aqui foi perto. Como pregarão se não forem enviados? Deus nos envia. Para o nosso trabalho, para os nossos amigos, para onde quer que a gente esteja. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Claro, não somos nós que curamos, pomos as mãos, que é a coisa mais fácil, e Deus põe o poder. Glória a Deus. Nós fazemos o trabalho e Deus paga o ordenado da recompensa. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés, sem problemas nos pés, nas varizes. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. O Evangelho que traz paz. Receba a paz de Deus que excede todo o entendimento. O Evangelho da paz. O Evangelho da paz. Há pessoas que têm andado em luto, o Evangelho da paz. Há pessoas que têm problemas no rins, mau funcionamento do rins. O Evangelho que traz paz ao teu rins. Recebe a tua cura, recebe a tua paz, recebe a tua libertação em nome de Jesus. O Evangelho da paz. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habita em vós. A palavra de Cristo habita em vós. Abundantemente em toda a sabedoria. Então a palavra de Deus nos dá a sabedoria, nos ensina, nos admoesta dos perigos, a cada um de nós, uns aos outros, e também com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, com gratidão em vossos corações. Filho meu, atenta para as minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Saúde para todo o nosso ser. Vida com abundância para todo o nosso ser. Para todas as células, todos os órgãos, todos os tecidos, em nome de Jesus. Aqui hoje não estou a falar, a declarar uma palavra decorada, mas uma palavra ungida, que não volta para Deus vazia, que vai e traz frutos a 30, a 60 e a 100 vezes em nome de Jesus. Eu prego debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus.
O Espírito de vida em Cristo Jesus que me libertou da lei, do pecado e da morte. O Espírito de vida em Cristo Jesus que estás ouvindo, que te liberta da lei. Há pessoas que vivem amarradas na lei, vivem amarradas no pecado e vivem amarradas na morte, na enfermidade e afastadas de Deus. O Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou, me libertou da lei, do pecado e da morte. E hoje, em Cristo Jesus, somos pessoas livres. Não esperamos a vinda de Jesus com uma ansiedade, mas esperamos a vinda de Jesus com alegria. E aqui já exaltamos o nome do Senhor Jesus, debaixo de uma unção gloriosa em nome de Jesus. Deus nos está a dar entendimento, a abrir os olhos da nossa mente e do nosso espírito enquanto ouvimos a palavra de Deus. Alguém tem problemas no esôfago, problemas no estômago, ao engolir. Parece que sente um peso no estômago, a inchaço sobre a sua barriga. Receba a unção do Espírito Santo de Deus. Há pessoas que têm dificuldade em evacuar. Receba a sua libertação em nome de Jesus. Há mais pessoas com problemas de circulação nas mãos, dormência. Você está a sentir como um calor que está a subir sobre as suas mãos. As suas mãos parece que estão a ficar pesadas, a unção do Espírito Santo de Deus está atuando sobre as suas mãos. Ele é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos cura. Esta palavra está ajudando. Jesus hoje está de braços abertos para cada um de nós. E simplesmente vamos receber com fé em nome de Jesus. É aquilo que Deus já nos deu, declarando a palavra viva de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Outra vez digo, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, e porque nos reunimos, Deus vem até nós. Quando nós nos dispersamos, vamos embora, o Espírito Santo de Deus se vai embora. Então Deus ordena a bênção onde há união. Ele traz confusão, traz isto, traz aquilo para as pessoas se afastarem. É o filho, é a praia, é a mãe, é isto, é aquilo, mas lemos que Deus ordena uma bênção onde há união, onde as pessoas se unem, o Espírito de Deus vem. E onde o Espírito de Deus vem, o Espírito de vida, é afastada a morte, é afastada a incredulidade, é afastada a descrença, e nós é que temos que criar o ambiente onde o Espírito de Deus se mova. Temos que preparar o lugar santo a cada dia, tendo comunhão com Deus, orando em Espírito, declarando a palavra, dobrando os nossos joelhos, fazendo um sacrifício de louvor, honrando a Deus, pondo prioridades na nossa vida. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Santo Espírito, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua unção, tu curas, ajudas e libertas. Todo o receio, toda a preocupação, toda a ansiedade das pessoas está saindo. Em nome do Senhor Jesus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento está guardando o nosso coração,
a nossa mente, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Tudo o que é agradável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ocupai as vossas mentes. Há aqui como um rio, rios de água viva, rios de água viva, fluirão do vosso ventre. Há aqui a água viva do céu. E a palavra de Deus diz: aquele que crer em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Santo Espírito, obrigado. Há pessoas que têm dores fortes nas costas. Receba a sua cura, a sua ajuda, a sua libertação. À medida que eu falei isto, as dores começam a sair. Em nome de Jesus e por causa de Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Jesus hoje está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Está nos visitando, está suprindo as nossas necessidades. Há muito tempo da minha vida tenho experimentado muitas unções. Hoje está aqui uma unção que nunca experimentei. Quando na Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, não é 7 maneiras que o Espírito Santo se manifesta. Ele manifesta-se de maneiras infinitas. E hoje está aqui um manto, uma unção que nunca tinha experimentado antes. Todas são boas. Todas as unções são boas, todas as presenças do Senhor são boas. Mas está aqui uma unção diferente. Há mais pessoas com dor nas costas, dores fortes nas costas. O Espírito Santo de Deus está a curar. Porque Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos cura. Receba vida, receba esta unção para transmitir às pessoas. Obrigado, Santo Espírito, em nome de Jesus. E eu como canal e vocês como canais beneficiamos. Há pessoas que tinham braços inflamados, estão a desinflamar. Há pessoas que estavam inchadas, estão a desinchar. Há pessoas que tinham subido no peso, o peso está a normalizar, agora mesmo. O corpo está a ser desinflamado em nome de Jesus. E por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez. Ele é o mesmo ontem e hoje, fez e faz. Deus ontem, o final do dia, alguns dias atrás, falou-me de portal do tempo. Portais do tempo. E creio que se Deus assim me dirigir, numa das próximas reuniões falarei de portais do tempo. Dimensões diferentes. Nunca leu quando o Espírito, o Senhor, o Espírito Santo arrebatou a Filipe e se achou em Azote. Nunca leu quando Jesus estava no Monte da Configuração, juntou com Elias, foi para outra dimensão. O apóstolo Paulo foi a outra dimensão. Ele diz que conhece um homem, foi aos céus, ele foi a outra dimensão. O Espírito Santo de Deus nos guia em nome de Jesus. Aquilo que é mortal se reveste de imortalidade. Há pessoas que têm problemas nas rótulas dos joelhos, sem rótulas dos joelhos. Sem rótulas do joelho, rótulas dos joelhos. Começa a movimentar agora os seus joelhos, as suas articulações e seja curado em nome de Jesus.
Há mais pessoas com dor nas costas que sejam curadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Há aqui uma doce presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Eu simplesmente podia estar parado em silêncio e esperarmos no Senhor. Sem esperarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor. E diz a Bíblia que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam os seus anos. Sobem com asas como águias. Corram e não se cansam. Caminham e não se fadigam, em nome de Jesus. Simplesmente receba em nome de Jesus. Visitação do céu em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu podia terminar aqui a reunião. Vou falar mais um bocadinho acerca de salvação, Santa Ceia de Finanças e termino a reunião. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que há mais pessoas que têm problemas de estômago, problemas no esófago, problemas de digestão, mau funcionamento do estômago. Receba uma unção de Deus sobre si em nome de Jesus. Há pessoas que andam chateadas com Deus, porque orações não foram respondidas e à sua maneira. Deus é bom e quer o melhor para si. Há pessoas que têm peso nos ombros, dor nos ombros. O Espírito Santo de Deus está restaurando e está curando. Em nome de Jesus. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, as pessoas, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que é Jesus, e os homens, as pessoas, amaram mais as trevas do que a luz. Então a pessoa não vai ser condenada por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas simplesmente por não aceitar o único caminho que é Jesus. Condenam-se a si próprio não aceitando Jesus. Se você que nos assiste ainda não entregou a sua vida a Jesus, declare com fé estas palavras: ó Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. Senhor, obrigado. Neste preciso momento te agradeço pela minha salvação. Clara salvação é fundada em Jesus. Em nenhum outro há salvação. Eu vou pedir para que me tragam aqui pão e vinho. Diz que Melquisedeque, rei de Salém, deu pão e vinho a Abraão. Glória a Deus. E Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Glória a Deus. Então hoje temos aqui pão, temos aqui vinho e vamos celebrar Jesus.
Este Jesus, este Espírito Santo de Deus que está se manifestando. Este Jesus que deu a vida por nós, para nós termos uma vida boa. Então comamos com fé Jesus. Comer Jesus não é só comer o pão, é a palavra viva. Jesus disse, eu sou o pão da vida, como o pão. Oh, como o pão. Como o pão, como a Jesus, como a unção. As pessoas lá do outro lado que já convidaram Jesus. Nuno, já convidaste Jesus a entrar na tua vida, no teu coração, agarra em pão. Agarra em pão, agarra em pão. Agarra em pão. Pessoas estão a ser recuperadas dos joelhos. Oh, que bênção. Que bênção, que cura, que bênção, que bênção. Há pessoas que tinham problemas nos glóbulos, estão a ser restaurados. Há pessoas que tinham problemas nas plaquetas sanguíneas, estão a ser restaurados. Por causa de Jesus. Há mais pessoas com problemas nas costas, Jesus está restaurando. É Jesus. Para isso a Santa Ceia é uma comemoração a Jesus. Oh, a Jesus. E vinho, agarra em vinho. Aqui temos sumo de uva, vinho. E beba com fé. Glória a Deus que é sumo de uva, é e continua a ser, mas bebamos com fé, simboliza o sangue de Jesus. Uma transfusão de sangue em nós. O sangue de Jesus, sabe, toda a doença é manifesta no sangue, por isso faz análises, para ver como é que está o colesterol, os diabetes, isto e aquilo, os níveis de açúcar, as defesas. Então recebemos a vida de Jesus em nós, o fôlego de vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Movimentam-se devagarinho, porque há aqui uma unção de Deus, em nome de Jesus. E te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Nós agora, antes de terminar, vamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas primícias, e diz a palavra de Deus em Malaquias 3:10. Eu no outro dia andava a passear no tempo de lazer, não andava a pensar em nenhuma nem outra coisa qualquer, simplesmente às vezes gosto de andar a ver lojas, e às vezes no supermercado gosto de ver se há novidades, distrai-me assim também, glória a Deus. E a palavra de Deus vinha até mim. Eu não ia dar nenhuma reunião, não ia dizer ninguém para semear dízimos ali, mas a palavra veio até mim. E a palavra é Jesus. E muitas vezes Deus aparece às pessoas e as pessoas não sabem que é de Deus. Deus às vezes aparece pelo profeta, outras vezes aparece pelo verbo ou a palavra falada assim. Você ora e a palavra vem até si. Eu lembro-me que no tempo da pandemia todos andavam preocupados, eu também, e andava de um lado para o outro a andar ou a passear ou a descontrair ou a evitar o stress no calçadão em quarteira. E todo o comércio praticamente fechado e todos a passarmos a ansiedade e Deus a falar acerca de dinheiro. Para rir se fazem convites, eu vinha lá grávida e por tudo o dinheiro responde. E Deus falava e eu quase não ouvia, porque não era a altura de ouvir a Deus. Era a altura de ouvir a ansiedade, o que acontece com muitas pessoas. Diz que a ansiedade do coração, o povo de Deus no Egito, quase que impedia de ouvir a Deus. E eu também com a ansiedade no coração, quase que impedia de ouvir a Deus. Mas glória a Deus que ouvi a Deus.
Então a gente muitas vezes quer que Deus lhe fale e Deus fala. Mas não é muitas vezes aquilo que nós queremos. Mas é aquilo que Jesus acha que nós necessitamos. Já havia um filho que quer que o pai lhe fale alguma coisa. Mas o pai fala aquilo que é útil para o filho. O filho está à espera que o pai lhe diga para passar a estrada. Mas o pai às vezes diz, olha, vai estudar. Senta-te e aquieta-te, ouve o que eu digo. Mas o filho quer ir para ali. Mas o pai diz para ele estar sentado. Então Deus não é só Deus para nós, mas é nosso Pai. E às vezes também corrige e açoita. Glória a Deus. Não é corrige com doenças, não açoita com problemas, mas corrige e açoita o nosso coração. Eu vou falar um exemplo meu, quando estava em Lisboa, que os colaboradores já ouviram montes de vezes. Montes de vezes. Mas porque está ungido, enquanto está ungido eu posso falar. A gente pode falar enquanto há unção. Quando não há, já não traz edificação. A vara de Moisés abriu água porque estava ungida. Se calhar há milhões de varas. Você agarra milhões de varas e não abre a água, porque não está ungida. Então Deus unge a nossa vida, unge as nossas coisas. E a Bíblia diz, em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas pessoas às vezes dizem, mas sabe, Deus falou ao meu coração, este mês vou semear o dízimo numa instituição. Isso parece muito bonito. E se você é guiado e instruído a ajudar, pode ajudar. Mas os seus dízimos não é para semear numa instituição. Não é para pagar o empréstimo da sua casa. Não é para ajudar os seus filhos. Não é para você. Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então Deus nunca fala connosco diferente do que a palavra de Deus diz. Sim, mas eu sei que foi de Deus. Não foi de Deus. Pessoas às vezes pensam que Deus se comunica com eles através do familiar que já faleceu. Deus nunca fala consigo através de um familiar que já faleceu. Voltando à parte dos dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sim, mas era Velho Testamento, é hoje. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E o que é casa do tesouro? É o sítio onde somos alimentados espiritualmente. Há sítios que pessoas não são alimentadas espiritualmente, mas são desalimentadas. Há sítios que pessoas não são encorajadas, são desencorajadas. Há sítios que as pessoas não são motivadas, são desmotivadas. Há sítios que as pessoas não são libertas, são amarradas. Então aí não deve semear os dízimos. Deus diz, a palavra de Deus diz, e debaixo da unção de Deus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é tesouro? É a palavra de Deus revelada, que Deus dá ao homem de Deus e o homem transmite para cada um de vocês. Há um calor agora. Pessoas que têm problemas nas pernas, há uma unção de Deus que está curando. Porque Deus nos ama. Pessoas são contra dar o dízimo. Mas agora dar um décimo de tudo o que eu recebo, tudo o que eu usufruí a Deus. Mas homens têm às vezes uma doença no pirilau, vai um médico específico, o médico nem sequer olha para o pirilau e a pessoa diz assim com meio de receio, senhor, dói-me aqui, dói-me acolá, tenho a impressão. E o doutor, ok, faz uma postura, ele tem um pirilau igual, receita um medicamento e quanto é que às vezes o doutor não recebe lá, mas recebe a secretária, 100 euros, 120. E a pessoa fica toda contente, foi o médico receta uma coisa, pode funcionar ou não, a gente põe fé que funciona, e passado 10 dias, 15 dias, às vezes melhora,
outras vezes não melhora. A pessoa vai a um tratamento de fisioterapia, que eu sei mais ou menos os valores que se praticam aqui no Algarve. A pessoa apanhou uma tendinite, isto e aquilo, cada sessão é 50 euros. E no mínimo é 20, 30 sessões. 50 vezes 10 dá 500. Vezes 20 dá 1000. E por aí fora e por diante. E Deus cura. E Deus ajuda. E pessoas são contra dar o dízimo. Pessoas fumam, você faz aquilo que você quiser. É livre de fazer aquilo que você quiser. Gastam 5 euros, 10 euros no tabaco. Ao fim do mês faça as contas, as cervejas, e quando a gente entrega a vida a Jesus e pede a ajuda dele, ele liberta do vício do tabaco e do vício da bebida, e a sua saúde, o seu ser agradece. Pessoas sempre dobram o joelho a alguma coisa. Nós honramos a Jesus. Pessoas dizem, agora estou lá naquela igreja, o meu pastor disse que os dízimos não é para hoje. O seu pastor é falso. O que ele está a dizer é falso. Um falso profeta é aquele que declara aquilo que Deus não disse. E Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então porque é que Deus diz para nós semearmos? Para abrir janelas do céu e derramar sobre nós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Porque Deus quer que a gente viva com as necessidades todas supridas. Diz, não, mas não, é o meu dinheiro, é a minha casa. Antes te lembrarás que é o Senhor que dá força para adquirir poder. Então dizem-me, não é um pagamento, é uma honra, é uma gratidão no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. As pessoas às vezes têm colheita. Pois as chuvas fora da época, os bichos e tudo, destroem tudo. Não vos consuma o fruto da terra. E a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que é que Deus diz? Uma bênção especial. Aleluia. Uma bênção especial. Está-me a lembrar, ou melhor, Deus me está a fazer lembrar, quando as pessoas foram a uma reunião com Jesus. Glória a Deus. E diz lá em Lucas 5 que eles se empurravam para ouvir a palavra de Deus. É um bons empurrões. É ser de homens de Deus, que às vezes vão pregar, pessoas vão 2, 3 horas antes, e mal as portas obram, vão logo correr lá para as filas da frente, e os colaboradores, as pessoas sentam-se ali com garra, abrem-se os dedos, não se pode sentar ali, as pessoas encolhem-se, apartam-se e não querem sair dali. É um bom aperto. E às vezes há quase umas discussões santas. Há outros sítios quase dizem, irmão, venha, que até te dou uma ofertazinha para estar aqui na reunião, para ter mais pessoas. Não. A gente precisa de Deus. Precisamos do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Então agora vamos honrar também com as nossas primícias, com os nossos dízimos, com a gratidão do nosso coração em nome de Jesus. E desejamos, já estamos no mês de agosto, hoje dia 3 de agosto de 2025. As pessoas têm lá o número da conta e desejamos uma semana abençoada. E que a palavra de Deus vai ser ouvida. Agora vou criar nós na cabeça de algumas pessoas, no passado, no presente ainda vá que não vá, e no futuro, glória a Deus. O Jesus que multiplicava o pão e o peixe, multiplica hoje. Para Deus nada é impossível. Há pessoas que nos últimos dias, últimos meses têm experimentado milagres financeiros. As pessoas dizem, mas não há milagres. Milagres financeiros
E glória a Deus por isso, em nome de Jesus. No outro dia, visitava uma indústria e um senhor disse, epá, eu acho que foi assim que vi lá no YouTube, você a pregar, por isso é que você fala aqui bem, porque está lá a pregar. Não, a gente não fala bem aqui porque está lá a pregar, fala porque Deus nos unge. Glória a Deus. E Deus nos chama a todos para pregar o Evangelho. Boa semana a todos. Aqui vamos semear ao vivo e desejamos uma semana abençoada para todos vocês em nome de Jesus. Desculpa na minha gravata vermelha, mas eu gosto de vermelho, não tem nada a ver com o clube, glória a Deus. Gosto de azul, gosto de branco. O importante é a gente se sentir bem sem prejudicar as outras pessoas, glória a Deus. Então, uma semana abençoada a todos em nome de Jesus, amém.